Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos numa quinta-feira, é verdade. Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, no último dia do mês de outubro, passando muito rápido este finalzinho de ano aqui de 2013. Amanhã já estaremos em novembro, depois dezembro e já termina o ano. As coisas acontecem muito rapidamente, né? Bom, hoje é o dia de muita gente, ou algumas pessoas, literalmente caírem da vassoura, né? Você entendeu, né? É chamado o dia de Halloween. Eu já falei uma vez sobre o Halloween. Eu, particularmente, sou contra de dois motivos. Uma porque eu acho sem graça, outra porque eu não sou americano, eu sou brasileiro. E outra que nós deveríamos, sim, exaltar o folclore brasileiro e não o Halloween. O que você vai ver de crianças, lógico, ingênuas, que as escolas, algumas delas promovem esse tipo de festa, as crianças fantasiadas, né, de caveirinha, sei lá, de outras coisas para lembrar a data. Esse é meu comentário. Se você gosta, o problema é seu, né? Não estou indo contra. Estou apenas protestando de uma forma civilizada que o nosso folclore não tem a repercussão de que um dia como Halloween tem, só para lembrar, né? E olha, não faltam histórias para o nosso folclore brasileiro. E folclore esse que teve um destaque maior na época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, da literatura de Monteiro Lobato. E a característica do folclore se dá também em vários estados do nosso país. E o folclore é comemorado no dia 22 de agosto. Então, eu prefiro falar do folclore do que outras datas que não têm tanta importância assim. E há das escolas, né, cada vez mais realçar, ressaltar e divulgar datas importantes que têm a ver com o nosso Brasil, com o nosso país. E hoje também é o Dia Mundial da Poupança. Poupança que muitos gostariam de tê-la, mas às vezes é difícil você conseguir guardar um dinheirinho, né? Tamanha a despesa e o aumento. O pessoal de São Paulo, então, dificilmente vai pensar em guardar dinheiro na poupança. Depois desse aumento de IPTU, que chega acima de 20%, vai ser difícil guardar um dinheirinho na poupança. A partir de agora tem o Hora Geral na Santa Cecília TV. Um bom dia para você. São 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. O nosso site euestoucomvocê.com.br é o site que você obtém informações e pode e deve interagir. Também temos o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br, é só você enviar os seus e-mails. E o telefone que é o 3041-6777. 3041-6777, esse é o telefone que você pode ligar, participar e fazer perguntas. Lembrando que diariamente nós temos a reapresentação, que é às 4 horas da tarde. E estamos ao vivo para apresentar agora as principais notícias desta quinta-feira. Vamos lá, 7 e 3. Já aqui estampado o primeiro jornal de hoje, Folha de São Paulo, operação prende chefia de arrecadação da gestão Kassab. Servidores teriam desviado 500 milhões. Ex-prefeito de São Paulo diz que não indicou acusados. Aqui um gráfico, né? Tudo como era feito. Aqui era o escritório chamado de Ninho, onde tudo acontecia. E um dos carros que foi apreendido, um Porsche, né? Por exemplo, né? Com certeza você vai ver que no estado de São Paulo o destaque vai ser o mesmo do que a Folha de São Paulo. Ainda aqui à esquerda da manchete principal da Folha, Lula afirma que Marina teve lições erradas de economia. Já começou, né? Ou seja, um tentar desqualificar o outro. Agora, eu acredito que a Marina não vai entrar nessa levada de criticar o Lula, como o Lula está tentando desqualificar, né? Desqualificar seria um termo muito pesado, de provocar a senadora Marina Silva. Tudo isso faz parte de uma disputa eleitoral que está próxima de acontecer, que vai acontecer em 2014. Por isso que é importante que nós, brasileiros, observemos os jornais, ver o passado
das pessoas, para você poder avaliar se aquela determinada crítica, ela procede ou é apenas uma questão de provocar ou de conquistar, conseguir mais espaço nas manchetes dos jornais para ter uma visibilidade maior. Por exemplo, você sabe o que eu estou falando. Reino Unido tem novo órgão para regular a imprensa. Com o IPTU, o cidadão fica mais atento ao uso dos recursos. Deixa eu ver outra parte da Folha de São Paulo aqui. Medicina cresce menos do que a média, diz censo. OGX de Eike Batista faz pedido bilionário de recuperação judicial. Sabe quanto que está a dívida? De 11,2 bilhões. Vamos ver se ele vai conseguir aí uma recuperação judicial. Deixa eu ver a outra parte, o Estado de São Paulo, que também traz como capa lá, Prefeitura descobre fraude na gestão Kassab e irrita o PSD. Por que o PSD? E aí eu vou explicar rapidamente para os meus amigos do Hora Geral. O PSD foi um partido criado e o seu mentor foi o Gilberto Kassab, né? Então, o que acontece? Como esse escândalo aconteceu na época em que ele era prefeito, estava à frente da Prefeitura de São Paulo, e algumas pessoas ligadas a ele estão envolvidas, e ele já declarou nos jornais, não fui eu quem indiquei, mas foi durante a sua gestão, isso acaba dando uma chamuscada, né? Essa é a palavra correta, no partido criado pelo Gilberto Kassab, que é o PSD. Só para que você tenha uma ideia, ele era do DEM, muita gente do DEM migrou, e esvaziando o DEM, migrou para o PSD, o partido hoje do Gilberto Kassab. Operação do Ministério Público e Controladoria prende ex-subsecretário de Finanças e 3 chefes de arrecadação. Prejuízo pode chegar a 500 milhões. A ação dificulta a aliança estadual com o PT, né? Essa é a manchete principal do Estado de São Paulo. O OGX de Eike Batista dá maior calote da América Latina. Aí, fecha aqui um pouco para mim. Essas coisas que eu não sei se existem em outros países, porque eu vivo no Brasil, né? Você vê, por exemplo, o Eike Batista, queria tanto montar um porto aqui no nosso litoral, em Peruíbe, participando sempre dos principais jornais, as principais revistas, sendo um dos homens mais ricos do Brasil, o seu filho se envolvendo em acidentes, que levou a vítima até uma pessoa, um cidadão, né, andando com os principais carros importados, né? Ou seja, ele é uma pessoa respeitada. Está aqui, ó. Está aqui a manchete. Maior calote da América Latina, ocupando as principais manchetes de jornais. Aí você pode falar assim, Douglas, poxa, você está tirando um sarro desse empresário? Não, não estou tirando sarro nenhum. O empresário, ele precisa ser respeitado e também tem que respeitar, principalmente os seus compromissos. Nós sabemos, e não estou aqui para ficar falando, quantos empresários do nosso país sonegam os impostos. E ao sonegarem os impostos, eles prejudicam o crescimento de um país. Eu aqui também não preciso ficar dando uma de cagueta, porque o jornalista ele não é cagueta, o jornalista ele dá a informação. E essa informação que eu estou dando é a informação que está estampada em vários jornais e revistas, né? Então a gente aposta em empresários sérios e outra, o empresário ele não investe para perder. Também não adianta agora ficar contar a história diferente. Não, o empresário ele investe para que ele tenha o retorno daquilo que é investido. É o mínimo, mas precisa respeitar as leis. Vamos ver se ele consegue sair desse calote bilionário. Vamos ver. Deixa eu ver a outra parte do Estado de São Paulo. Olha, tática do PT é usar Lula como avalista de Dilma. Vamos ver se dá certo, né? CCJ da Câmara aprova cota racial no Legislativo. Estados Unidos podem ter espionado Papa, afirma revista. Está aqui, São Paulo vence por 3-2 na Copa Sul-Americana. Cientistas acham um planeta parecido com a Terra. Universitária é baleada em assalto na rodovia Dutra. Tá certo. Vamos ver o próximo jornal aqui, as manchetes de hoje. Justiça dá reintegração de posse à Prefeitura. Executivo de Guarujá poderá derrubar barracos que estiverem na área pública e de preservação ambiental. Né? Isso é lá no Cantagalo. Deixa eu comentar rapidamente, são 7h09, com relação ao Guarujá. Muitas vezes, quando a gente vê um grande número de policiais
para reintegração, ou seja, para que seja ocupada, ou melhor, para que seja desocupada uma área que foi invadida, qual o sentimento nosso de brasileiro ao assistir nos telejornais e ler nos jornais? Caramba, poxa vida, por que a polícia está tirando essas pessoas dali? São o único local que eles têm para morar? Poxa vida, calma, não é bem assim. Na realidade, nós deveríamos cobrar, são de administrações lá atrás, que não se preocuparam em proibir esses avanços, essas ocupações ilegais. Deixa eu dar um exemplo aqui, porque é bom a gente recordar a história, para depois não falar que eu critico só por criticar. Quer um exemplo? Bairros Cota de Cubatão. Como que surgiu os bairros Cota? Depois, na década de 50, que foi construída a Anchieta. Os trabalhadores que construíram a Anchieta não tinham mais onde trabalhar e começaram ali, montaram um barraco ali, outro acolá. E hoje você vê os bairros Cota, Cota 95, Cota 200, Cota 400. Sabe por que Cota 95, 200 e 400? Porque está a 95, a Cota 95, ela está a 95 metros acima do nível do mar. Então, quanto mais alto a cota, mais alto você vai ver a nossa cidade de Santos. Tem água fria, tem pilões, tem a Fabril, só para você ter uma ideia, né? Então, tudo isso, lá atrás, vários anos se passaram e os bairros cotas cresceram. Agora existe um projeto de remanejamento de algumas famílias de área de risco, mas não tem praticamente como você tirar todos os moradores dos bairros cota de Cubatão. No Guarujá é a mesma forma. Metade da população vive em área de risco, em áreas ilegais. Então, chega uma hora que o proprietário ou a prefeitura tem que tomar uma decisão e tem que remover essas famílias. O prejuízo social para a cidade é muito grande. Por quê? Eles vão para alojamento? Vão ficar até quando em alojamento? Será que tem projetos habitacionais para esse pessoal poder morar? Se não tiver projeto habitacional, o que acontece? Eles vão ficar onde? Perambulando durante a cidade? Não existe uma ação metropolitana para projetos habitacionais envolvendo as 9 cidades da região metropolitana? Ou você pensa que uma pessoa que teve que desocupar um terreno lá no Guarujá e Vicente Carvalho não aceitaria pagar um valor pequeno que seja, mas ter a sua casa lá em Praia Grande, lá em Mongaguá ou Itaim, que são lugares que ainda pode crescer, que é no litoral sul. Mas tudo isso tem que ter uma responsabilidade. E não adianta só falar que é a prefeita Maria Antonieta que tem esse ônus, esse problema. Ela está na sua segunda gestão. Quantos outros prefeitos na nossa região têm o problema habitacional e ficam de braços cruzados? E enquanto isso, a manchete do jornal acaba estampando: Justiça dá reintegração de posse à prefeitura. Ou seja, o Executivo de Guarujá poderá derrubar barracos que estiverem numa área pública e de preservação ambiental. Isso tem que ter uma solução, que seja uma solução pequena a princípio, mas ela precisa ter uma solução a longo prazo para que novas invasões não possam acontecer. Quer um outro exemplo? Quando tem entrega de conjuntos habitacionais, que é uma coisa rara, né, aqui na nossa região, eu não vejo nenhum projeto, nenhum plano de congelamento. Ô Douglas, o que é plano de congelamento? Sabe o que é congelamento? Você mora num barraco, você foi contemplado com um conjunto habitacional. Então aquele teu barraco tem que ser destruído e ninguém pode montar outro barraco. Porque o que adianta você conseguir? Sai do barraco, consegue um apartamento da CDHU, da Coab, e depois vem alguém e acaba invadindo. Você não resolve nada. É, como falam na gíria, enxugar gelo. 7h12. Mansões, olha só que bonito, hein? Natureza a favor, ressaca derruba muros que já estavam na mira da Prefeitura do Guarujá por terem sido construídos na área pública. Bela de uma foto. Esquema de propina na gestão Kassab é descoberto pelo Ministério Público. Já falamos isso nas manchetes do Estadão e da Folha. Deixa eu ver outra parte aqui do Diário do Litoral. Ambientalista diz que falta transparência ao Condema, isso é no Guarujá. Pago com toda a alegria, diz Haddad, com relação ao aumento do IPTU. São essas declarações que a população fica chateada. Lógico, senhor prefeito Haddad, eu sei, pode até ser que o senhor não esteja acompanhando a hora geral, que o senhor está em São Paulo, de repente o senhor acordou agora, ou está tomando café da manhã, prefeito de São Paulo, Haddad. Lógico que o senhor vai pagar, o senhor é prefeito, o senhor tem condição. Agora, pergunta, prefeito Haddad, qual trabalhador de São Paulo que teve aumento no seu salário de no mínimo 20%, para se sentir mais tranquilo e para pagar o IPTU? Agora, eu só espero que o prefeito de São Paulo
ele cumpra com a sua responsabilidade de reverter o dinheiro arrecadado com o IPTU em melhorias para a cidade de São Paulo. Porque eu tenho ido para São Paulo praticamente quase toda semana e o que eu vejo, a triste realidade de São Paulo, aumentando, é o que tem hoje na cidade de Santos, é o que tem hoje no Guarujá, que são cabanas que são montadas nas calçadas ou debaixo de viadutos, que as pessoas estão morando, estão usuários de crack, deixando cada vez mais a cidade feia. Esse é um outro problema social que eu não vejo nenhuma força-tarefa para tentar minimizar esses problemas. Por exemplo, daqui faltam 13 dias para os 15 anos do DL. Você vê o jornal A Tribuna, rapidamente. PM ampliará ações no centro. Comando promete potencializar operações e quer outros órgãos incluídos na fiscalização. Muito bem. Você vê que a polícia está preocupada com o centro e também está preocupada com o emissário. Será que a polícia está preocupada com a Oswaldo Cruz às sextas-feiras? Está preocupada com a Carlos Gomes e o Canaã durante a noite, finais de semana? Está preocupado ali do lado do hipermercado na Ana Costa, com a Francisco Glicério? Será que está preocupado em outros pontos? Porque o que a gente vê, na realidade, são pontos localizados na nossa cidade de Santos que às vezes a gente não vê policiamento. São jovens que literalmente ficam no meio da rua impedindo que o carro passe, consumindo bebidas alcoólicas, som alto. E eu não sou velho, hein? Eu gosto de música, mas eu tenho que respeitar o meu vizinho, eu tenho que respeitar a minha rua, eu tenho que respeitar o meu bairro. Então, onde a ausência da polícia e de outros órgãos que poderiam fiscalizar, Secretaria de Finanças, Secretaria de Meio Ambiente, para monitorar com relação aos decibéis, se estão sendo ultrapassados ou não, Ministério Público poderia ser acionado. Chega uma hora que a gente tem que unir essas forças para tentar deixar a nossa cidade, pelo menos, uma cidade respeitada. Porque nós temos aqui em Santos, por exemplo, um grande número de pessoas idosas, que são prejudicadas pelos jovens baderneiros que acham que mandam tudo. Acham! Porque nós temos autoridades competentes para tentar regrar esse tipo de desmandos que a gente vê literalmente todos os dias. Está aqui, projeto de lei arma para barrar grãos na ponta da praia, modelos vão à justiça após cancelamento do desfile. Deixa eu ver outra parte aqui do Jornal Tribuna. Isso aqui é um exemplo de uma senhora de 73 anos que, apesar da idade, voltou a estudar, e um adolescente de 13 anos que está participando de crônicas. Então, essa foto... Volta um pouco a outra parte, eu não quero desprestigiar a senhora. Olha, 73 anos, ela está estagiando, voltou a estudar, 73 anos, e esse é um exemplo para as pessoas que estão cada vez mais vencendo na vida, não importa a idade. Agora, pode voltar a outra parte, por favor. 13 anos. É uma foto difícil, principalmente na nossa região, de a gente ver um adolescente de 13 anos se preocupar em escrever, em estudar. É raro, mas são manchetes como essa que acabam fortalecendo os adolescentes e mostrando que existem coisas boas na nossa região metropolitana. O que às vezes faltam são iniciativas. E essas iniciativas serão sempre bem-vindas quando envolve o cidadão e a cidadã da nossa região. Negociação e protesto no setor portuário, envolvendo a Embraporte e os estivadores, 4 presos por desvio de 200 milhões. Bom, essas são as manchetes dos principais jornais e você já despertando para um novo dia e por dentro das informações aqui no Hora Geral. 7h17, eu vou conversar agora rapidamente com o Cândido Garcia Alonso. Douglas, quem é o Cândido? Ele é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Guarujá. A alteração do Estatuto da Guarda Civil do Guarujá tem gerado grande discussão no município. Os guardas não concordaram com a mudança e realizaram manifestações na cidade. Para acompanhar e avaliar esse assunto, foi criada uma comissão formada por representantes da Guarda Civil e também do Sindicato dos Funcionários Públicos e da Prefeitura do Guarujá. Eu quero saber se esses estudos na mudança do Estatuto, se vai ter ainda outros desdobramentos, alguma reunião. Bom dia, meu amigo Cândido. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cecília. Ô Cândido, nós estamos na TV Santa Cecília. A rádio, nesse momento, está a Sandra Iannuzzi.
Aqui quem está falando com você é o Douglas Gonçalves. Eu estou apresentando Hora Geral na TV Santa Cecília e muita gente no Guarujá e Vicente Carvalho está acompanhando pela TV Santa Cecília. Comente um pouco mais sobre essa mudança para que você possa explicar o que a Prefeitura vai fazer nesse sentido para minimizar esse efeito, Cândido. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os telespectadores. O que aconteceu na prática foi que o regime jurídico dos funcionários públicos do Guarujá era seletista. Em 2010 e 2011, começou uma discussão ampla com todo o funcionalismo e culminou com uma votação onde eles escolheram entre o regime seletista e o regime estatutário. Sim. Prevaleceu o regime estatutário, que foi construído e foi encaminhado através de projeto de lei para a Câmara Municipal em 2012, sendo aprovado e transformando-se na Lei Complementar 135, que rege hoje o Estatuto do Funcionário Público. No Estatuto do Funcionário Público está também o regimento, o regime da Guarda Municipal contemplado. O Cândido, o que da Guarda Municipal. Cândido, quais serão... Quais as próximas etapas? Porque essa tua explicação ela é um pouco longa para que o nosso telespectador possa entender. Qual a próxima etapa? Vocês vão sentar numa mesa de negociação? Vai haver uma reunião? Só para atualizar o assunto, Cândido, por favor. Milton, eu só fiz essa explicação para entender que o processo ele já vem sendo discutido ao longo do tempo e que ficou acordado que duas categorias teriam reformulações no seu estatuto. Tanto a Guarda Municipal quanto os professores, que também estão incorporados nessa lei. Então, teve um estudo, teve uma pesquisa feita junto aos guardas municipais. O que eles estavam reclamando é que eles não estavam tendo a devolutiva das alterações do seu regimento interno. E, por conta disso, foi montada uma comissão que vai acompanhar esse estudo que está sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que vai propor a alteração do estatuto do regimento interno da Guarda Municipal. Não é a mudança do estatuto, é o regimento interno. Quer dizer, estabelecendo quais são as competências, quais são as atribuições, o que é que aguarda a carga horária da própria Guarda Municipal. O importante, Cândido, é que... Você vai estar acompanhando. Tá, o importante é que haja um entendimento, né, entre a Guarda Municipal, entre a Prefeitura, visando sempre a tranquilidade e a prestação de serviço à população do Guarujá. Cândido, muito obrigado pela sua participação e nós estaremos atentos quando houver um entendimento maior entre as partes para que a gente possa informar aos telespectadores da cidade do Guarujá. Um abraço, Cândido. Um abraço, Milton. E dizer que a prefeita Antonieta também tem sempre trilhado esse caminho de entendimento, da discussão com todas as categorias profissionais do Guarujá. 7 horas e 21 minutos, esse é o Hora Geral. 7h21, a gente continua percorrendo as principais cidades aqui do nosso litoral, da Baixada Santista, para levar informação. 7h21. O sistema Anchieta Imigrantes, neste momento, está em operação normal 5x5. O motorista enfrenta lentidão na chegada a São Paulo por causa do excesso de veículos. Por conta do tempo encoberto e trechos com neblina, a visibilidade é parcial. Na Padre Manuel da Nóbrega e Cônigo Domênico Rangoni, o trânsito flui normalmente. Vamos às balsas nesta manhã de quinta-feira. Santos Guarujá, 7 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos nos dois lados. Guarujá Bertioga opera com uma balsa, 20 minutos de espera, isso em ambos os sentidos. Já entre São Sebastião e Ilhabela é feita com 2 embarcações e o tempo de espera é de 30 minutos em ambos os lados. Vai para São Paulo, rodízio hoje, placas finais 7 e 8. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com meu amigo Lombardi. Não é o saudoso Lombardi, é o Lombardi jornalista, economista, engenheiro, sabe tudo de futebol, sabe tudo do que está acontecendo aqui na nossa região metropolitana, uma figura antenada e nós vamos discutir vários assuntos aqui no Hora Geral. É muito rápido, eu volto já já.